Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na lição número 2 do nosso programa e do nosso estudo sistemático Palavra da Fé. No último nós falamos um pouco sobre fé, explicamos como que a fé bíblica vem. Tudo para ajudar você a entender e andar nos caminhos de Jesus. Então, em segundo lugar, eu quero agradecer a você que está me assistindo pelo YouTube. Algumas pessoas deixaram um comentário no último vídeo. Ao Johnny, a Patrícia, Eliana, Miriam Nascimento, Kátia do Rio Grande do Sul e amigos que fazem parte do Orkut. Muito obrigado pela sua atenção, por estar participando desse estudo. Eu tenho certeza que cada estudo, que cada semente de fé que nós plantamos no seu coração irá florescer para a glória de Deus. Amém? No último caso, nós falamos sobre o homem paralítico e vamos estar continuando sobre esse texto. Uma pequena explicação, dizendo assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 7. E ali pregaram o Evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Amém? Graças a Deus. Estou aqui com o meu caderno de anotação e eu quero compartilhar alguns princípios de fé com você. Primeira coisa que você tem que entender: quando alguém é curado, quando uma pessoa é curada, normalmente nós pensamos: Jesus curou, Deus teve graça daquela pessoa. Diante de muitas e muitas pessoas doentes, aquela pessoa foi predestinada e por isso ela foi curada. Mas nesse texto, interessante que nós queremos afirmar que quem curou aquele homem não foi o apóstolo Paulo ou apenas a oração da fé dele. Nós sabemos que Paulo era um homem poderoso, um homem usado diante de Deus, um homem que os lenços e aventais dele, quando levava para os enfermos, eram curados. Nós não queremos discutir a autoridade do apóstolo, mas nós queremos falar um pouco sobre fé. E a pergunta é: se não fosse Paulo, se fosse eu, se fosse você que estivesse pregando, será que aquele homem seria curado também? Com certeza seria curado, porque a palavra de Deus, ela é a mesma para todo mundo, e a palavra de Deus não volta vazia, diz o profeta Isaías. A palavra de Deus, ela é a mesma em qualquer tempo, em qualquer país, em qualquer cidade. A Bíblia fala assim que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele é a palavra viva, ele é o verbo que se fez vivo. Mas você tem que entender que o verbo de Deus tem que ser vivido e não interpretado. Muitas pessoas têm tentado interpretar o verbo, mas nós precisamos viver aquilo que o verbo diz. Então vamos lá então. Primeira coisa, os 3 passos de Paulo. O homem por si próprio teve a fé para ser curado. Esta é a minha afirmação. Porque Paulo fez 3 coisas. Primeiro, Paulo pregou o evangelho ao homem. Claro, você pode fazer, eu posso fazer. Ele percebeu que o homem tinha fé para ser curado e ele falou ao homem para levantar e andar. Presta atenção. Segundo, ele percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Nós temos que perceber, quando nós vamos orar para uma pessoa, quando nós vamos orar para o enfermo, nós temos que perceber no nosso coração, no nosso espírito, que aquela pessoa tem fé para ser curado. Lembra que Jesus falou assim: mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Olha só, ele não falou assim: mulher, a minha fé te salvou, a fé dos meus apóstolos, dos meus discípulos te salvou. Ele apenas disse assim: a tua fé te curou. O homem, ele fez 3 coisas. Primeiro, ele ouviu Paulo pregar. Lembra que nós dissemos que a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Segundo, ele teve fé para ser curado e ele levantou e andou.
Aí eu faço uma pergunta: de onde aquele homem recebeu a fé? Ele recebeu a fé porque ele ouviu a palavra de Deus. Quem ouve, não estou falando de quem escuta, a palavra do Deus Todo-Poderoso recebe essa fé para vencer as tentações, para vencer os pecados. Aquele homem recebeu aquela fé porque ele estava ouvindo o Evangelho, e o Evangelho pleno. Presta bem atenção, há muitos tipos de Evangelho sendo pregado, mas nós temos que crer no Evangelho pleno. Romanos 1, versículo 16 diz assim, que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho de Deus, ele tem que ser poder, ele tem que criar alguma coisa em nós. Ele tem que criar conversão, ele tem que criar cura divina, ele tem que criar sanidade, o Evangelho tem que criar libertação, enfim, por quê? Mudança de vida, pessoas mudando, comportamento de pais e filhos, de filhos e pais, por quê? Porque o Evangelho, aonde ele é pregado, ele é o poder de Deus. Então presta bem atenção, aquele homem ele tomou 3 coisas. Ele ouviu Paulo pregar, ele teve fé para ser curado, e em terceiro lugar, simplesmente, ele levantou e andou. Muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos, como que eu recebo essa fé bíblica? Meu querido, a solução está na palavra de Deus. Em nenhum momento, no livro sagrado diz assim, leia a minha palavra, mas diz assim, medita na minha palavra dia e noite, para que tenha cuidado no que fazer. A palavra de Deus também diz assim, nós temos que crer na palavra dele. Então muita gente quer apenas ler a Bíblia como um livro de conhecimento. E quando nós falamos de fé, é irrelevante, meu querido, porque dinossauros não entrou na arca de Noé, quem casou com Caim. Não importa quem casou com Caim. Nós estamos falando de coisa que muda, de coisa prática. E a praticidade, ela é muito importante. Por quê? Tiago diz assim que nós temos que tornar praticantes da palavra de Deus. Muita gente quer mostrar sua fé, mas não tem obras. E Tiago fala assim, que a fé sem obras é morta. Então, se nós temos fé, nós temos que mostrar para as pessoas a cura divina. Foi Tiago que falou assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, fazendo a oração da fé, ungido com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Então, ou seja, se você tem fé, você tem que expor, você tem que mostrar a sua fé, porque a fé sem obras é morta. Então, muita gente, só para encerrar esse estudo, quando vai orar, estava observando uma mulher esses dias atrás, e ela havia muitos pastores da vigília, e ela pediu oração para todos aqueles pastores, para todos aqueles homens de Deus, um após outro. E qual que era o tema? Você pode perguntar, era pedidos diferentes? Não, era a mesma coisa, era a enfermidade dela. Ela queria ser curada e não importava quem orava. Meu querido, entenda o seguinte, se nós queremos receber o sobrenatural de Deus, nós temos que crer na palavra dele. Quando alguém ora, quando alguém unge a nossa cabeça com óleo, nós temos que crer que aquilo se fez. Paulo diz assim, que todas as promessas em Jesus, todas as promessas nele são sim e são amém. Muito obrigado, graças a Deus, e obrigado por estar sintonizado na lição número 2 do programa Palavra da Fé. Um grande abraço, desculpa, a qualidade do nosso vídeo não é tão boa, houve um problema com a nossa câmera de high definition, de alta definição, mas logo nós vamos estar consertando e vamos pregar o Evangelho com quem nós temos de melhor. Um grande abraço a todos, irmã Eliana, Miriam Nascimento, Kátia Dutra, da cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, as pessoas de Americana que nos ouvem, as pessoas da Igreja Boas Novas em Cristo, da cidade americana que me escreveu, me convidou para estar pregando lá no bairro, não sei que bairro que é essa igreja, mas nós vamos saber onde fica e não sei como, mas Deus vai dar um jeito da gente vai estar lá um dia, uma noite, levando a palavra de Deus. Um grande abraço a você, um beijo no coração e Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigado por sua atenção.